Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui a mais uma edição do nosso webinar do Movimento Empreender. Esse webinar é uma realização da Fundação Demócrito Rocha com a correalização do SEBRAE, patrocínio SESI, SENAI e Assembleia Legislativa do Ceará. Dinheiro é bom e todo mundo gosta, né? Mas a verdade é que nós, brasileiros, não temos um histórico de bons relacionamentos com este capital. Não à toa, mais de 77% da população do país começou 2023 endividada. Mas não é porque não honramos nossos compromissos, não. É que sem uma educação financeira de base é realmente difícil lidar com o dinheiro ao longo da vida. Se planejar, então, e para quem decide empreender, a falta de planejamento e gestão do próprio dinheiro também afeta o sonho de tirar uma ideia de negócio do papel e, claro, de mantê-lo de pé. Não à toa também, 60% dos negócios vão à falência nos 5 primeiros anos e um dos principais fatores é a dificuldade na gestão financeira. Vamos dar o pontapé inicial para mudar essa realidade hoje? Com foco nos micro e pequenos negócios, a ideia nesses 2 dias é desvendar um pouco do universo da educação financeira, assim como te ajudar a colocar as finanças do seu negócio nos trilhos. Para isso, vamos contar com especialistas no assunto. Nosso tema deste primeiro dia é Sabendo Usar, Não Vai Faltar. Educação financeira para o seu negócio. Já o de amanhã, pequena empresa sim, mas sem dinheiro não dá. A ideia hoje é dar uma base de educação financeira para você e amanhã a gente continua esmiuçando a temática e pensando no dinheiro de forma prática, trazendo contadores para nos ajudar nesta missão. Nossos convidados de hoje são especialistas neste assunto. Temos Breno Perrucho e Silvio Moreira. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso webinar do Movimento Empreender. Quero dar primeiro boa noite aqui ao nosso convidado ilustríssimo, um dos nossos convidados ilustríssimos, né? Que é Breno Perrucho, que hoje a gente tem aqui no estúdio também com a gente. Silvio Moreira representando aqui o SEBRAE. Tudo bem, Silvio? Tudo ótimo. Prazer em estar participando do Movimento Empreender aqui, falando sobre um assunto tão importante que é a educação financeira. Muito importante. E, Breno, antes de começar aqui tua fala, vou só falar um pouquinho aqui quem é Breno, tá? Para que quem está nos assistindo aqui, quem está nos acompanhando, conheçam um pouquinho sobre Breno. Breno Perrucho é empreendedor e fundador da Jovens de Negócios, startup de educação financeira e negócios, criada em 2018 e que já acumula mais de 49 mil alunos em seus cursos pagos e gratuitos e quase 117 mil downloads em seu aplicativo. Desde 2020, a empresa faz parte do grupo Primo Rico. Breno é ainda autor do livro O que o ensino não te ensina, no qual mergulha nas expertises necessárias aos jovens, mas que não são debatidas no ensino tradicional e explora sua bandeira central de trabalho, a importância da educação financeira nos negócios para os jovens do ensino médio. Silvio Moreira é o nosso outro convidado aqui, braço do SEBRAE de hoje. Silvio é administrador de empresas pela Universidade Estadual do Ceará e mestre em desenvolvimento local pela Universidade de Valência. Atua como professor da pós-graduação da Unileão, no Cariri, e desde 2003 é analista técnico do SEBRAE Ceará, onde atualmente gerencia a unidade de competitividade dos negócios. Sejam muito bem-vindos, tanto Breno como Silvio, aqui ao nosso webinar do Movimento Empreender. Deixa eu só explicar um pouquinho como é que vai funcionar a sistemática para você que nos acompanha. Vamos dividir o tempo da seguinte maneira. O Breno terá 15 minutos aí para trazer a sua apresentação, né? Depois Silvio também vai falar mais um pouco e depois a gente vai abrir aqui para a nossa conversa, que aí você pode mandar suas perguntas, né? Sanar todas as suas dúvidas. Então aproveitem, já vão anotando e pensando nas perguntas, enviando aí no chat, que a hora de aprender com esses especialistas aqui é agora, né? Lembrando que ao final do nosso webinar, você que se inscreveu e participou vai receber o certificado. Para além deste webinar, gestão financeira também será o tema do nosso próximo curso, hein? Em breve, as inscrições estarão abertas, então fiquem de olho no site movimentoempreender.com que o curso Gestão Financeira e Crédito para Microempreendedor Individual e MPS é gratuito. O curso será dividido em 6 módulos e também terá certificado de conclusão, então você não pode perder esta chance. Vamos ao nosso webinar? Breno, tá contigo agora.
Obrigado, Camila. Poxa, agora estou te ouvindo propriamente. Então, fico muito feliz de estar participando. Eu tive o privilégio de começar um canal do YouTube em 2018 e o que veio acontecer a partir disso foi absolutamente louco, acho que para dizer o mínimo. Foram mais 120 milhões de visualizações, mais 70 mil alunos que tivemos em nosso produto de educação financeira e empreendedora e também a possibilidade de se unir ao Grupo Primo, né, em 2020. E hoje o que a gente está fazendo é levar a educação financeira e empreendedora para escolas, porque a gente entende que é por meio do conhecimento e da educação de base que a gente pode realmente transformar o Brasil. E uma das coisas que nos motivou a isso foi uma pequena estatística, né, que diz o seguinte: 60% dos negócios vão à falência nos primeiros 5 anos. Olha que loucura, 60% dos negócios vão à falência nos primeiros 5 anos. E aí, existiram algumas matérias, tá, que publicaram esse dado e mostraram que o principal motivo pelo qual isso acontece é por conta de falta de conhecimento em gestão financeira. Falta de conhecimento em gestão financeira. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tenta entender os motivos pelos quais as pessoas primeiro querem abrir um negócio. Normalmente, elas buscam arriscar e empreender num país que é extremamente burocrático, num país que tem uma série de dificuldades, num país onde não existe necessariamente uma cultura amplamente difundida de que você deveria fazer isso, né? Porque seria muito sair do caminho padrão e contra o corporativo e contra o que a maior parte das pessoas está falando. E existe uma série de resistências que faz com que a gente realmente se pergunte, caramba, será que eu deveria? E aí, muitas pessoas que acabam tomando essa iniciativa, justamente porque elas não foram dadas esse tipo de conhecimento antes, acabam falindo e se tornam a estatística, né? Eu acho que a única forma da gente conseguir realmente mitigar essa estatística é podendo levar conhecimento que não é difícil, não é absolutamente complexo. A gente aprende coisas que são razoavelmente mais complexas na escola do que negócios, porque quando a gente fala de empreender, e se você está assistindo isso daqui, eu gostaria que você agora fizesse uma anotação. A gente fala de 4 áreas, tá? Principalmente. Quando você fala de ganhar conhecimento em negócios para mitigar a possibilidade de você ir à falência e se tornar estatística, a gente está falando de 4 áreas. Principalmente é sobre gestão financeira, e esse é o maior motivo pelo qual essas empresas, né, de fato, elas acabam fracassando. E quando eu falo de gestão financeira, eu estou falando sobre conceitos básicos para você conseguir calcular margem, lucro, receita, para você conseguir entender quanto que faz sentido você ter de capital de giro, de reservas. Eu posso até falar um pouco sobre isso já já. Isso aqui é uma área, gestão financeira. Segundo, é concepção de produto e serviço, porque se você está vendendo alguma coisa, é importante que você saiba o que você vende e para quem que você vende, né, e como que você vende também. Não adianta de nada se a gente chega agora, eu falo, poxa, Camila, Silvio, o que se a gente fazer um negócio junto aqui? Vamos abrir uma empresa, vai ser uma empresa de máquinas de datilografar. O que vocês acham? E aí vocês vão olhar para mim e falar, Breno, eu acho que você nasceu talvez uns 100 anos aí no futuro, né? Dado que seria uma excelente ideia de negócio a gente fazer. Não é algo que hoje faria sentido. Então, não adianta a gente simplesmente ter uma ideia de negócio. Não adianta a gente simplesmente ter uma grande inovação. Se não existem pessoas que realmente têm um problema, uma dor que pode ser resolvida com o negócio que você está implementando. Então, conceber produtos e serviços que outras pessoas estão dispostas a pagar para ter, isso é uma outra área de conhecimento. Outras 2 áreas também não menos importantes, tá? Marketing. Marketing. Porque não adianta nada você ter o melhor produto do mundo se você não tem cliente entrando pela porta. E se você é capaz de realmente ter um produto bom, então você pode usar o marketing ao seu favor, porque as pessoas começam a divulgar o seu produto e serviço para os outros e aí o cliente vem de forma orgânica. Mas num primeiro momento, quando você não é conhecido, quando você não tem histórico, quando você não tem marca, então inevitavelmente você vai precisar estar no digital. Você vai precisar produzir conteúdo, você vai precisar investir em tráfego pago, você vai precisar pagar influenciadores, você vai precisar fazer campanhas de marketing que envolvem alcançar o público-alvo que pode consumir do seu negócio. Isso qualquer que seja, tá? Toda empresa precisa estar no digital, toda empresa precisa investir em marketing para conseguir captar clientes, porque de nada adianta você ter uma academia, por exemplo, um negócio local, ou uma padaria, ou então uma loja de roupas, se você simplesmente tem a garantia como garantia de marca e distribuir panfleto na rua. A gente sabe que isso não converte. Agora, se você fizer uma campanha segmentada para um público-alvo que mora na região e já tenha comprado outros itens na internet, então, poxa, são mais propensas a irem até o seu negócio consumir de você. Mas anota o seguinte, ó, de longe, as maiores dores de cabeça estão no processo de aquisição de clientes. O processo de aquisição de clientes é marketing, mas o dinheiro está na retenção de clientes.
Vou repetir, caso você não tenha pego isso daqui, ó. De longe, as maiores dores de cabeça, as maiores dificuldades estão em você trazer clientes que não te conhecem para dentro da porta. Mas o dinheiro está na retenção de clientes, ou seja, está em vender para quem já gosta de você, para quem já comprou de você, para quem já tem confiança nos produtos e serviços que você vende. E por isso, está disposto a, numa próxima oferta, comprar mais. As melhores pessoas para quem você pode vender produtos e serviços não são novas pessoas, são as pessoas que já compraram e já gostaram, porque elas vão continuar comprando consistentemente. Então, essas 4 áreas aqui, basicamente, é o que faz todo desdobramento do know-how, da inteligência de negócios que a gente vai desenvolver. De novo, finanças corporativas, ou seja, gestão financeira de uma empresa, concepção de produtos e serviços que são adequados ao que o mercado tem de demanda, marketing, ou seja, trazer clientes pela porta, e, por último, retenção de clientes, né, que é fazer os clientes ficarem uma vez que eles entram. E aí você entende isso daqui, você fala, tá, agora pelo menos eu tenho um panorama sobre qual começar. Eu preciso estudar essas 4 coisas. E aí eu tô simplesmente feito. Então, não. Porque cada negócio tem uma subjetividade. Eu vou te mostrar, por exemplo, na Jovens, que é a nossa empresa, na Jovens for Schools, que leva educação financeira e empreendedora para dentro da sala de aula para escolas que hoje estão no 6º ano do fundamental até o 3º ano do ensino médio. O nosso negócio, que entrega o material físico, que faz a plataforma gamificada para que os alunos tenham essa experiência, o nosso negócio mantém pelo menos 6 meses de despesas fixas em caixa, mas, além disso, a gente também coloca como verba para ter dentro do caixa investimentos em novos projetos. O que são novos projetos? A gente vai desenvolver Fundamental 1 infantil também. Isso é um novo projeto que vai requerer a contratação de novas pessoas, que vai requerer um projeto gráfico, que vai requerer agora mais time comercial para poder falar com escolas que atendem mais essa faixa de alunos. Ou seja, isso tudo tem gastos e é constado como um projeto que precisa ser considerado como algo que a gente vai orçar para o investimento no próximo ano. Então, isso aqui é o caso da nossa empresa. E como a gente gira bastante dinheiro e também a gente tem um passivo, uma folha razoavelmente generosa, a gente sente confortável em manter uma reserva de emergência equivalente a 6 meses das despesas fixas, mais somado ainda a esses investimentos em novos projetos que a gente faz. Mas, por exemplo, eu tenho uma franquia de açaí no Rio de Janeiro também. Foi um negócio spin-off que eu fiz basicamente para poder estar mais em contato aí com o varejo e esse setor alimentício. E aí, comprei uma franquia. E como é que você faz, Breno? Poxa, é parecido com isso? Como já 6 meses de despesa fixa? Não. Porque, na prática, um negócio de açaí, que é um ponto que a gente tem ali no Flamengo, é um negócio que tem muito giro e que a todo mês a gente faz o balanço contábil do mês anterior, vê quanto que deu de lucro e distribui o lucro para os sócios, né? Eu e mais outros 2 sócios que temos. E aí, no caso, o que a gente faz é basicamente colocar um mês de gastos dentro do caixa. É isso aqui, é um mês de gastos dentro do caixa. É um negócio muito simples, é um negócio que ele é fácil de fazer, de longe tem um grau de complexidade tão grande quanto a operação, quanto a Jovens for Schools, levar educação financeira empreendedora para escolas. Então, ele acaba sendo uma realidade que permite que a gente tenha não mais do que um mês de despesas fixas em caixa, para que a gente constantemente, todo mês, possa fazer essa retirada dos sócios, né? E como que é um negócio muito rentável, um negócio que tem muito giro, a gente vê que não há necessidade disso. Enquanto a Jovens é um negócio que tem muito mais alto risco, a gente está trabalhando com inovação, a gente está trabalhando com tecnologia, a gente está fazendo um pivô, saindo de um negócio que antes era só marketing digital, de vender infoprodutos por meio de lançamentos, fazer vários funis de venda, vendas no perpétuo, para começar agora a vender por contrato de longo prazo, de 3 anos, 4 anos, 5 anos, com escolas que dão a garantia pela quantidade de alunos que vêm, mas assim, uma responsabilidade muito maior. Então, por isso a gente tem que ter uma segurança dentro do caixa maior também. Ou seja, não é possível que alguém, um empresário, um empreendedor chegue para você, pequeno empreendedor, e fale, olha, você tem que ter pelo menos 6 meses de despesas fixas, mais investimentos em novos projetos, porque cada realidade muda, né? Eu tenho alguns negócios e eles mudam também. Ainda assim, a gente precisa considerar se a gente tem um negócio que tem muito giro, e isso acaba minimizando a quantidade de dinheiro que você precisa manter como reserva, ou se é um negócio extremamente inovador,
E isso acaba aumentando a necessidade de você ter mais dinheiro em caixa para que você consiga passar por períodos de incertezas, que normalmente é uma constante dentro de negócios que são inovadores, né? Mas mais importante do que isso é se você não é nenhum nem outro, se você não é nem um empreendedor da inovação, ou se você é um empreendedor tradicional que atua em setores tradicionais, e você, na verdade, é um adepto ao empreendedorismo, uma pessoa que está querendo começar a empreender, você deveria saber o seguinte, olha, a forma como a gente olha para dinheiro nos negócios, ela não deve ser com a ótica de que todo dinheiro que o negócio gera a gente deve tirar para a gente. Não é assim que funciona. No começo, a gente vai ter que pagar, talvez, outros funcionários, a gente vai ter que abrir mão de resgatar dinheiro, para que a gente possa reinvestir no negócio e conseguir fazer com que ele, nos primeiros meses, enquanto ele ainda é um bebê e está engatinhando, ele consiga tocar por si só, eventualmente. Então, isso significa que para você ter a liberdade de poder começar a empreender, você precisa ter algum dinheiro guardado na sua PF, na sua pessoa física. Pelo menos, e aí sim, como a pessoa não muda, como você é um ser humano e você tem despesas mensais como custo de aluguel, conta de água, conta de luz, como transporte, custos mínimos básicos essenciais que você precisa gastar para ter um mínimo de qualidade de vida, então você tem que ter uma reserva de emergência na sua PF também. Pelo menos 6 meses seus custos de vida. Por quê? Porque se você está, por exemplo, abrindo mão de um trabalho, que é algo que traz mais segurança, para você abrir um negócio e você ainda não abriu um negócio antes, então imagina se você, por conta de falta de conhecimento, acaba errando muito. E porque você não tem dinheiro na PF, está tirando todo o dinheiro do negócio, deixa de reinvestir no negócio. O que vai acontecer? Provavelmente você vai se tornar estatística. Quando, na verdade, o que você poderia fazer? Antes de abrir o negócio e tomar esse risco, acumula dinheiro na PF, acumula dinheiro na pessoa física, cria uma reserva de emergência de pelo menos 6 meses os seus custos mensais, né, de despesas, de necessidade. E aí, você abre o negócio, e se por acaso você precisar não tirar dinheiro do negócio no primeiro momento, porque você está contratando outras pessoas, porque você está trazendo gente nova, porque você está fazendo investimento, você está expandindo a operação, então, pelo menos você tem a garantia de que você pode passar 6 meses sem se preocupar, porque você tem aquele dinheiro garantido para você dentro da sua PF e você não precisa ficar matando um negócio, tirando dinheiro, o pouco dinheiro que ele gera, ainda menos no começo, tá? E outra coisa também muito importante, né? Poxa, contratar. Tem uma das maiores dificuldades que eu tive quando eu comecei, pessoalmente, imagino que seja uma dor que talvez alguns de vocês empreendedores tenham também, é da dificuldade de achar pessoas boas. O que eu digo com pessoas boas? São pessoas que fazem o seu trabalho tão bem quanto você, empreendedor. Num primeiro momento, isso é quase que inconcebível, né? Você vai, você fica tateando, indo de um lugar para o outro, você abre o processo seletivo, você chama, conversa, e aí quando você vê, a pessoa, pô, super engajada, é super bacana, parece que tem todos os princípios em dia, mas aí vai fazer o trabalho e não fica legal. Quando vocês já passaram por isso? Então, eu já passei por isso algumas vezes. E uma das coisas que mais mudaram a forma como eu olho para pessoas é que normalmente a gente está errado e a gente se surpreende com elas. Então, por exemplo, a primeira pessoa que eu contratei foi um editor de vídeo, na época que era só um canal do YouTube. E essa pessoa editava os vídeos bem, mas não editava os vídeos tão bem quanto eu. Se eu estivesse editando os vídeos sozinho, eu teria feito um trabalho naquele momento melhor. Mas o fato desse rapaz, que foi a primeira pessoa que eu contratei, ele ser tão motivado, engajado e querer mostrar serviço, fez com que o fato dele estar focando só nisso permitisse que ele pudesse pegar meus feedbacks, se desenvolver e fazer vídeos que foram além de qualquer crivo que eu poderia trazer, de qualquer nível de qualidade que eu mesmo poderia fazer. Ele passou e superou e setou um novo padrão de qualidade audiovisual do canal. Isso veio dele, não veio de mim. Por quê? Por mais que num primeiro momento as entregas tivessem sido de uma qualidade que deixou a desejar, segundamente, a própria força de vontade e o fit que ele tinha cultural comigo fez com que ele quisesse se desenvolver. Então, entende o seguinte, é muito, muito, muito mais difícil achar pessoas que valorizam o seu negócio, que têm os mesmos princípios que você pode ter uma boa relação, que você confia, que entrega coisas no prazo, que entrega com o mínimo de limiar de qualidade, que não chega atrasado. É muito mais difícil achar essa pessoa do que simplesmente uma pessoa que sabe editar bem um vídeo, ou simplesmente pessoa que sabe fazer o trabalho que você esteja colocando para fazer. As soft skills, elas são tão importantes quanto as hard skills.
as competências relacionais e disciplinares, de você exercer disciplina e ter consistência ao longo do tempo para fazer um bom trabalho, isso talvez seja tão importante ou talvez mais até do que você simplesmente ter a técnica, do que você ter o feitio de como fazer algo. Se uma pessoa está alinhada culturalmente, ela desenvolve a técnica. Mas se você traz uma pessoa que só tem a técnica, você pode ter certeza, o seu relacionamento com ela não vai durar muito tempo. Eventualmente vocês vão se desentender, ela não vai querer, né, trabalhar em momentos de incerteza, porque, né, passou do horário e eventualmente não, é, você não vai poder confiar ou contar com as pessoas. Então, traga pessoas que você sente que estão engajadas e que estão dispostas a dar o máximo de si. E com isso, capacite elas. Você provavelmente vai se surpreender demais em relação a isso. E uma última coisa, cuidado para não simplesmente olhar esses empreendedores, né, que a gente conhece e tem como referência. Eu me incluo nisso, de ver Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, aquele cara da Virgin lá que eu esqueci, o Richard, enfim, eles são todas pessoas que passaram por, né, um grau de probação extremamente acima da média, tiveram retornos acima da média também, e muitos deles, eles acabaram até, por exemplo, largando a faculdade, ou então não fazendo a faculdade. Existe meio que quase que né, um sentimento de que você precisa fazer isso para você ter um negócio. E, pelo amor de Deus, essa correlação não é causalidade. A gente precisa reconhecer que estatisticamente é mais provável que você seja bem-sucedido no negócio se você já tiver, por exemplo, um curso superior. E se você é jovem e não sabe o que vai fazer da vida, não tem um projeto ainda que já esteja tirando renda constantemente, faz o Enem, faz a sua faculdade. Eventualmente lá você vai conhecer gente, você vai adquirir mais experiência por meio de iniciativas de extensão, como empresas juniores, que são incríveis para você aprender mais sobre o negócio. E depois, eventualmente, quando você for empreender, você vai ter mais segurança. E se você já tiver entrado na faculdade, depois se você tiver algum projeto lá dentro que já esteja gerando renda por negócio que você tem criado, e depois queira sair, beleza, você conquistou esse direito. Mas não abra mão de começar, por exemplo, um curso de ensino superior simplesmente porque grandes bilionários hoje fizeram isso. Eles foram a exceção, né? Eles não foram a regra. Então, seja humilde. Seja humilde sempre em compartilhar o sucesso com o seu time e se responsabilizar pelo erro, porque a partir do momento que você é um empreendedor, você é um líder. E um líder não é aquele que bate uma chibata nas costas do funcionário e manda ele puxar a carroça. Um líder é aquele que puxa a carroça junto. Um líder é aquele que fala, cara, gente, eu sou abençoado de ter pessoas que são tão incríveis quanto vocês, que são tão dedicadas e que se esforçaram tanto para fazer isso acontecer. Se não fosse vocês, nada disso teria acontecido. E sabe de uma coisa? Isso é verdade. A gente não faz nada sozinho. Nos negócios, não existe possibilidade da gente conseguir ser grande se a gente não tiver pessoas, várias pessoas grandiosas junto com a gente também. Um líder, ele dá a visão, mas é o time que constrói o barco. Não adianta você ter só um líder e a visão se você não tem o time. Mas, por outro lado, se as coisas estiverem indo errado, então o que você faz? Bota a bola no peito, pô. Também não adianta nada você ter um baita time se o líder aponta a direção e o time constrói um barco errado. Isso não vai funcionar. Então, se as coisas vão errado, assume responsabilidade, bota no peito, fala, quer saber, eu não consegui antever esse movimento de mercado, eu acabei assumindo medidas talvez um pouco imaturas e isso acabou prejudicando o nosso negócio. Mas quer saber, a gente está com um time bom, a gente vai recuperar da próxima vez. Enfim, espero que talvez essas dicas aqui tenham sido minimamente engrandecedoras para aqueles que estão com pequenos negócios, querem começar, querem expandir, porque a ideia é que a gente sempre busque ou criar uma operação que não dependa da gente e que a gente possa sair cada vez mais dela, de forma que o negócio não dependa de uma única pessoa. E a gente pode fazer isso, trazendo gente boa, valorizando as pessoas e fazendo a nossa parte, né? Tendo estratégias básicas que a gente vai colocar primeiro no operacional, depois a gente vai delegar isso contratando pessoas, subir para o tático, que é a parte de gestão de pessoas, depois a gente vai delegar isso contratando gerente, depois a gente subir para o estratégico, e é no estratégico que é quando fica legal, que é que você pensa qual que é a próxima unidade que você vai abrir, qual que é o próximo mercado que você vai explorar, qual que é o próximo produto que você vai criar. E, eventualmente, você pode até delegar isso também para outras pessoas, né? Contratar um CEO ou um presidente para poder tocar a operação por você e você fica simplesmente se beneficiando dos dividendos que a sua operação gera. Enfim, espero que tenha sido engrandecedor e que possa responder algumas perguntas ainda que vierem a aparecer.
Com certeza. Breno, muitíssimo obrigado por ter iniciado aqui esse webinar com a gente, né? Algumas pessoas estão com dificuldade no áudio, gente, a gente está ciente, estamos resolvendo, tá? Mas vamos dar seguimento aqui. Silvio, aqui minha cabeça já abriu bastante, espero que você que está nos acompanhando tenha anotado essas dicas também, né? Foram dicas, assim, essenciais, e o Breno terminou falando sobre, espero que você chegue nos dividendos, né? O sonho de todo mundo que a empresa chegue lá, né? Nos dividendos. Mas até chegar, Breno, por exemplo, falou aí uma série de passos que é preciso seguir, né, Breno? Para a gente conseguir alcançar e chegar nessa bonança do negócio. Quero trazer aqui um pouquinho para o Silvio também. Silvio, a partir dessa perspectiva que Breno já trouxe aí para a gente tão bem, né? Aqui na nossa realidade do Ceará, por exemplo, né? Quais são esses principais pontos de dificuldade desses empreendedores aqui? Bom, vamos lá. Novamente reforçar que é um tema extremamente importante para a micro e para a pequena empresa. A educação financeira, a gestão financeira. Breno trouxe alguns aspectos super interessantes, principalmente quando ele traz para a gente, apresenta o projeto que trabalha com crianças, com jovens. A educação financeira, ela tem que ser difundida, discutida e levada para as crianças desde pequeno. Enquanto ele falava, eu pensava que eu tenho 3 filhos, dos quais são 2 meninas que são adolescentes. Sofia fez 16 anos, Bia está com 12, e já há alguns anos eu abri uma conta digital para cada uma delas, e eu deposito uma mesada, a mãe delas deposita uma mesada para elas, e elas têm aquele valor de referência mensalmente para elas entenderem que o dinheiro ele tem limite. Então elas precisam fazer escolhas. Muitas vezes a escola não traz para a gente esses conceitos, traz a matemática, as fórmulas, as equações, mas acaba que a gente não aprende a lidar com o dinheiro no dia a dia. A gente aprende as fórmulas, mas não aprende como aplicar. Tanto é que tem muita matéria na escola, né, Breno e Silvio, que você olha e diz, uai, eu vou usar onde, né? Exatamente. E aí passa por essa educação financeira. Elas precisam entender, as crianças, que existe um limite e elas precisam fazer escolhas. Eu compro isso ou compro isso? Eu compro um presente para uma amiga minha que vai fazer um aniversário ou eu compro uma roupa para mim? Então, se a gente tiver isso na nossa educação desde cedo, a gente já vai crescer com a mentalidade de que precisa controlar melhor as suas receitas, as suas despesas, para que eu não tenha mais despesa do que receita, ou seja, eu não gaste mais do que a minha capacidade de gerar. Isso no negócio também segue essa mesma dinâmica, né, Silvio? Faz toda a diferença, principalmente para quem está começando ou para quem é dono de um pequeno negócio, que a gente sabe que tem recursos limitados, principalmente recursos para investir, recursos humanos mesmo. Então, muitas vezes o dono, o proprietário, ele é o vendedor, ele é o comprador, ele é o gerente financeiro, ele faz tudo na empresa. Então, assim, essa educação financeira e essa capacitação, essa qualificação que vem desde cedo pode fazer toda a diferença para aquele empreendedor gerenciar melhor aquele recurso que é tão limitado num pequeno negócio. E por onde começar, Silvio? Por onde começar? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Bom, para quem vai empreender, existem aí diversas formas de buscar se capitalizar, né? Você pode ter um sócio, investidor, você pode juntar o seu dinheiro que você atua em outras atividades. Eu tenho um emprego, mas eu sonho em empreender. Então, começa a fazer o pezinho de meia, começa a destinar um recurso para realizar o teu sonho, que é montar o teu negócio. E você também tem a possibilidade de trabalhar com recursos de terceiros, como crédito. Como crédito. Crédito para investir, o crédito para capital de giro. Mas tudo isso precisa que o empreendedor coloque no papel, para que ele tenha a ideia mais aproximada de quanto é que a empresa dele vai gerar, de quanto é que a empresa dele vai gastar por mês, né? E quanto é que vai sobrar ali, como o Breno falou, para reinvestir no negócio, ou para distribuir com sócios,
ou para fazer novos aportes e fazer com que a empresa tenha essa dinâmica de crescimento. Então, ele tem vários caminhos aí para poder buscar esse capital e fazer o investimento que a empresa dele precisa. Para quem já tem esse negócio, Silvio, para quem já está aí há um tempo, né? Muitas vezes empreender acaba sendo uma peleja bem grande, né? Principalmente aqui no Brasil, são muitas burocracias. O próprio Sebrae traz algumas pesquisas falando da dificuldade do acesso ao crédito do micro e pequeno empreendedor. Muitas vezes é mais fácil a pessoa conseguir um empréstimo como pessoa física para injetar dinheiro na sua empresa do que como propriamente uma empresa, né? Então são muitos percalços, né? Mas quem já está aí nessa caminhada, né? O que precisa fazer para conseguir colocar essas finanças nos trilhos, né? A gente sabe que tem a questão de separar as contas, a conta pessoal da conta do negócio. Breno trouxe bastante isso na sua fala no sentido de você saber a hora que você pode mexer no seu negócio, né? Como é que o Sebrae também pensa essa dinâmica? Essa é uma dica básica, né, para quem empreende ou para quem já está no negócio. É não misturar as contas. Aquilo que é da pessoa física, que é do proprietário, que muitas vezes você tem que colocar ali um prolabore, estabelecer um prolabore para que você possa pagar suas despesas pessoais, e aquilo que na verdade é da empresa. Muitas vezes o empreendedor ele acaba confundindo o que é dele e o que é da empresa e não consegue fazer bem esse controle desses gastos, né? Então a gente precisa fazer com que o empreendedor ele tenha essa consciência de não gastar recursos da empresa e não misturar com os recursos próprios dele enquanto empreendedor pessoa física. Essa é a primeira dica, né? A primeira dica básica mesmo, para que o empreendedor possa gerenciar melhor suas despesas, seus custos no dia a dia. Eu já tenho um aporte suficiente, porque eu penso também, né, a gente tem uma realidade muito grande e que impacta bastante na economia, que são os micro e pequenos negócios, né, que movimentam essa economia, mas que muitos deles, estava conversando aqui antes da gente começar com o Silvio, e ele falou que inclusive essa realidade mudou um pouco, né, do empreendedorismo, nem gosto muito desse termo, mas empreendedorismo por necessidade e por oportunidade, que é quando você, como o Breno falou, eu quero investir no açaí. Nessa franquia, vou lá e compro porque eu tenho aporte para isso, né? Mas a gente ainda tem bastante essa questão do empreendedor por necessidade. É uma dificuldade maior ainda, né? Para você conseguir manter essas finanças. Mas já consegui separar, eu não mexo no dinheiro da empresa. Quais são os próximos passos, né? Para que, como a gente falou desde o início, a gestão financeira, a educação financeira, a gente não tem de base, a gente não aprende na escola. Então, é uma vida inteira não sabendo lidar com o dinheiro e quando você decide empreender, continua sem saber lidar, né? Como é que eu vou investir? A gente tem até dúvida, a gente vai trazer aqui uma pergunta de uma empreendedora que mandou para a gente por vídeo, e uma parte que ela fala bastante é isso, que a dúvida dela é precificar, por exemplo. Então, são tantas dúvidas na cabeça da pessoa em relação ao dinheiro que acaba sendo um problema para o negócio, né? Então, conseguir separar essas finanças, não mexer no dinheiro da empresa. Qual é o próximo passo, Silvio? Fazer um bom planejamento financeiro, né? Uma vez que você já está operando, a empresa está operando, você precisa fazer um planejamento financeiro, ou seja, entender qual é a dinâmica do seu, né? Poder organizar numa planilha suas projeções de receita, suas projeções de despesa e ter a ideia do dia a dia, né, de quanto é que vai sobrar para poder distribuir, pagar, remunerar os sócios ou reinvestir no negócio. Então, fazer esse planejamento financeiro, entender esse fluxo de caixa, é o primeiro passo de qualquer empreendedor para gerenciar bem suas finanças. Ter um bom planejamento financeiro e ter disciplina. E muitas vezes nós temos um planejamento financeiro, mas nós não temos a disciplina de cumprir aquelas metas que nós estabelecemos para o nosso negócio. Eu vou gastar determinado valor com esse tipo de despesa. E aí no dia a dia acaba que eu começo a gastar mais do que eu planejei e acaba que o meu planejamento financeiro, que foi muito bem feito, mas na prática não funcionou porque eu não tive a disciplina de conseguir conduzir conforme eu planejei. Então, ter disciplina, como diz a música, disciplina é liberdade, né? Então, a disciplina vai te dar essa liberdade financeira
mas você precisa aprender a lidar com ela no dia a dia dos negócios. E o que eu tenho que colocar na ponta do lápis na hora de fazer esse planejamento, Silvio? Todas as despesas e as possíveis receitas que a tua empresa pode ter. Bom, quais são as receitas que a minha empresa vai gerar ou que eu pretendo vender? Qual é a minha meta de vendas esse mês, né? Então, eu vou vender tanto, né? Aquilo ali, coloco na minha projeção de receita. Quais são meus custos? Primeiro, os custos fixos, né? Aluguel, energia, funcionário, mão de obra, né? Que é algo que eu preciso pagar. Colocar todas as despesas que a empresa tem, despesas fixas, e também levantar as despesas variáveis, ou os custos variáveis. Aqueles custos que variam de acordo com as minhas vendas. Por exemplo, imposto. Quanto mais eu vendo, mais imposto eu pago. Ele é uma despesa, é um custo que é proporcional às minhas vendas, diferente das despesas e dos custos fixos. O meu aluguel tem aquele valor, independente de eu vender X ou 10X, eu vou pagar aquele mesmo valor de aluguel. Então, eu preciso entender quais são minhas receitas, quais são meus custos fixos e quais são meus custos variáveis. E eu projetar se eu vou ter aquele lucro ou quanto é que eu preciso vender para poder pagar minhas despesas fixas, cobrir meus custos variáveis e fazer com que a minha empresa gere lucro. Preciso colocar tudo isso no papel, projetar e, repito, ter a disciplina de executar esse planejamento que o empreendedor estabeleceu. É muita coisa que tem que levar em consideração, né, Silvio? Bastante. Breno, dá para eu colocar o Breno aqui na tela também, que eu não estou vendo ele. Breno, você falou aí no início da tua fala, né, sobre as despesas fixas em caixa, né, que em dado momento você já tinha e até hoje tem, né, esses 6 meses aí de respiro caso dê uma instabilidade no negócio, no mercado, enfim. Como é que foi essa construção, né, do teu negócio nesse sentido? Tu já tinha isso em mente? Como é que tu foi construindo esse caixa? Desde o início tu já tinha essa preocupação e tu acha que por isso que até hoje a empresa está dando certo, porque tem aquele respiro ali, caso haja essa instabilidade? Como é que tu pensou? Nossa, que pergunta boa, Camila. Obrigado por isso, viu? Então, na verdade, o empreendedor, eu acho que a maior parte deles, pelo menos aqueles de primeira viagem, a gente acaba aprendendo conforme a gente vai fazendo. Então, no primeiro momento, a gente tem teses e uma série de premissas que não necessariamente vêm a se concretizar. E aí a gente erra e normalmente são erros que saem caro e que a gente aprende posteriormente, né? Então, no caso, já aconteceu de eu, por exemplo, acabar tirando todo o dinheiro da empresa como dividendos e ter uma expectativa, como o Silvio falou, errônea de o quanto que eu projetava ganhar e com isso eu não consegui ter o dinheiro para, dentro da empresa, pagar, por exemplo, um funcionário. E aí eu tive que pagar ele pela PF, né? Então, bom, então pelo menos eu aprendi que eu precisava ter alguma reserva. E aí depois disso eu fui entender que eu precisava buscar benchmarks, né? Então ir para outras empresas que eram parecidas com as minhas e entender como que elas faziam isso. Porque se a gente simplesmente quer reinventar a roda e descobrir tudo sozinho, a gente vai ter muitos desses erros caros e existe uma literatura vasta e existem contatos vastos que a gente pode se dispor a ir atrás e conseguir para que a gente não precise passar por erros que, se a gente não fizer isso, continuarão sendo muito caros. Então, por exemplo, eu tenho amigos no G4, né, no Grupo Primo, no Nubank, né, na iFood, em empresas que são, empresas com referência. Eu pude ter o privilégio de fazer mais 100 episódios de podcast para justamente tentar aprender com eles o que eles faziam. E o privilégio de você trabalhar com educação e mídia é que você é pago para poder aprender, né? Isso é uma das coisas mais gratificantes que a gente pode esperar na vida. E a questão dos 6 meses de despesas fixas que a gente deve ter, o que significa? Como o Silvio falou, despesa fixa é você pegar o valor do aluguel que você paga, é a folha dos funcionários que você paga. São custos que você vai ter obrigatoriamente todo mês, independentemente do quanto você vende. Você pegar isso aqui é algo que o mercado de mídia, como, por exemplo, o G4 faz pra caramba, apesar das imersões, como o Grupo Primo faz também. Isso é algo que, já é validado. Então, imagina, por exemplo, você ter um negócio e passar por uma circunstância como a pandemia, né? Você tá vivendo em período de absoluta incerteza.
Você não precisa nem se ater única e exclusivamente a esse valor de 6 meses pesas fixas. Quanto mais incerteza você tiver no futuro, maior deve ser a reserva. Quanto mais segurança, menor pode ser a reserva. Você pode se dar o luxo de diminuir isso. Então, ao longo do tempo, o que a gente deve buscar fazer é sempre, sempre estar batendo a nossa cota de educação. Pegando a literatura, vai ler o Gustavo Cerbasi, pô, ele tem um livro incrível de empreendedorismo chamado Empreendedores Inteligentes Enriquecem Mais, que fala sobre finanças corporativas, gestão financeira, para iniciantes dentro de uma empresa, e é tão bem explicado, é tão bacana, que simplesmente vai fazer com que qualquer pessoa, mesmo que nunca tenha visto esse tema na vida, consiga aprender sobre isso, né? Eu sou apaixonado por tudo que ele fala, não só em relação a negócio, mas também em relação a investimentos na pessoa física. Artigos de blog de corretoras de valores, acompanha canais no YouTube que falam sobre isso também. Ou então, caso você seja pai, pô, matricula numa das escolas que já estão dando educação financeira, porque por mais que nós, Camilo, poxa, me identifico muito com a sua fala quando você diz nós não tivemos educação financeira na sala de aula, mas essa não precisa ser a realidade de todos os alunos a partir de agora. Já existem empresas que estão indo atrás de levar isso para o jovem. Tem a minha empresa, existem outras empresas que estão fazendo isso também, porque a gente acredita que para mudar o Brasil a gente precisa atuar na educação de base. De longe, isso vai ser o que mais vai poder transformar pessoas, fazer que a gente aumente nossa qualidade de vida, tenha mais consciência, não só em relação a como ganhar dinheiro, tá? Mas até em coisas indiretas, como você tendo mais dinheiro, você tem mais educação, isso gera um ciclo de feedback positivo, em que você pode ter mais tempo para conseguir se educar com outras coisas, você eventualmente consegue eleger melhores representantes, governantes, ter mais atuação na sociedade, prezar mais pela comunidade também, e o meio ambiente, e uma série de coisas começam a se cascatear simplesmente porque você prezou pelos seus próprios interesses em aprender. Você foi atrás, você quis se dedicar, você quis poder fazer a vida de outra pessoa melhor, lucrar com isso, investir em si mesmo e fazer a vida de uma comunidade inteira prosperar. Tá? Então, como é que você vai atrás desse conhecimento? Existe conteúdo de graça, existe YouTube, newsletters, sites, existem livros que você pode pagar. E, bom, existem webinários como esse que certamente você vai tirar muito aprendizado. E também existem pessoas com quem você pode se relacionar. Eu tive o privilégio de participar de vários eventos e de fazer amigos em muitos deles, simplesmente por dar a cara a tapa e querer falar com a pessoa do lado, sabe? Eventualmente, Sebrae faz eventos incríveis que são presenciais, pessoas que não se conhecem sentam um do lado da outra, e elas têm a oportunidade de se conhecer e poder trocar figurinha. Mesmo negócios que não são muito parecidos, são negócios e a gente pode aprender muito com a dor do outro. O que significa que existe oportunidades abundantes da gente buscar conhecimento. Perfeito. Breno, Silvio. Breno tocou num assunto importante, que é o network, né? O poder contar com pessoas que estão ali próximas a mim, que muitas vezes eu tenho como concorrentes, mas que podem ser meus aliados para me mostrar caminhos que eu não consigo enxergar. Muitas vezes a gente convida empresários de um mesmo segmento para sentar numa sala de aula e eles falam: ah, mas eu não vou sentar para conversar junto com o meu concorrente. E muitas vezes o concorrente conseguiu solucionar algo de forma mais criativa que para ele está meio nebuloso, né? E também contar com especialistas. O Sebrae tem uma série de especialistas, de consultores na área financeira que podem ajudar o pequeno empresário de forma muito acessível, porque esse é o nosso papel, garantir uma acessibilidade maior a esse tipo de serviço que no mercado é muito caro, que é a consultoria, para o pequeno empreendedor, para o pequeno empresário. Ah, mas mesmo assim eu não tenho esse recurso. Conversa com o teu contador, pede dicas a ele, né? Se aproxima mais dele, traz ele para te ajudar a tomar uma decisão melhor do ponto de vista financeiro. Então tem vários caminhos. Desde a capacitação, que existem capacitações gratuitas aí muito disponíveis no mercado, capacitações de baixo custo, consultorias muito acessíveis, como a do Sebrae, network, benchmark. Então, tem várias formas de buscar esse conhecimento e estar cada vez mais preparado do ponto de vista da gestão financeira. Como o Breno falou, essa questão de não inventar a roda novamente, se ela já foi inventada, né? Se outras pessoas já erraram e já consertaram e você pode partir dali, por que você não vai utilizar esse recurso, né? Só lembrando também que agora em novembro, as inscrições do nosso curso, também voltado para a gestão financeira,
e empréstimo, né? A questão de você conseguir empréstimo também para o seu negócio, vai ser o tema do nosso curso agora, que vai abrir as inscrições em novembro. O curso é gratuito, é feito com a expertise da Fundação Demócrito Rocha, então você não pode deixar passar essa oportunidade, né? Porque você pegar essas oportunidades também é de extrema importância e você ter conhecimento, né, sobre o seu mercado, sobre o seu negócio. Não adianta você também tentar tatear no escuro para sempre, que o seu negócio não vai para frente, né? Só aproveitando aqui essa parte da expertise do Sebrae, né? Essas consultorias, Silvio, o que elas trazem pro empreendedor, né? Sobre o que ela vai, que conhecimentos ela vai trazer para o empreendedor? A consultoria, ela é algo que é focado na necessidade de cada empresa, ou seja, ela é caso a caso. Então, o nosso consultor, ele vai sentar junto com o empresário, vai analisar a situação financeira da empresa e vai sugerir melhores caminhos para que ele possa lidar melhor com esses recursos que a empresa dele tem à disposição. Por exemplo, uma consultoria de orientação para o crédito, né? Você tocou num assunto interessante, que é a busca pelo crédito, esse treinamento que vai acontecer. Então, muitas vezes o empresário nem sabe direito quais são as condições que ele precisa analisar das diversas linhas de crédito que tem no mercado. Analisar a taxa de juros, analisar prazo de amortização dessa dívida, analisar o tamanho da prestação que vai ficar para ele pagar no dia a dia, né? Então, a consultoria, ela vai fazer essa análise individual por empresa e vai sugerir melhores caminhos do ponto de vista da gestão financeira, do fluxo de caixa, da elaboração do capital de giro, da precificação dos produtos e serviços. Então tem uma vasta gama aí de possibilidades de consultoria para ajudar os pequenos empresários a gerenciarem melhor o seu capital. Uma das grandes dúvidas, né, dos empreendedores, como eu falei no início, é a precificação. Sim. Né? O que o empreendedor deve levar em consideração na hora de pensar o preço do produto, né? Eu lembro que uma época, quando eu era criança, ainda minha mãe era empreendedora, né? Ela vendia salgado, tinha a cantina da igreja, ela colocava o salgado na cantina da igreja. Mas nunca foi o salgado dela é o melhor disparado da galáxia. Eu nunca comi nenhum salgado melhor que o da minha mãe. Mas ela tinha isso, o preço que ela vendia não comportava os gastos que ela tinha. E ela achava que o dinheiro que ela ganhava no final de todas das vendas era o dinheiro que ela tinha, era o lucro. Ela achava que o montante era o lucro. Mas ela esquecia que quando ela ia comprar, ela gastava quase tudo comprando material de novo, né? Então, eu acho que é uma dor muito grande dos empreendedores, né, não saberem fazer essa precificação. O que tem que ser levado em conta? Porque isso também está diretamente ligado com o nosso tema, que é a gestão financeira, né? A gestão e educação financeira, né? A precificação é fundamental. Basicamente, a gente precisa analisar dois fatores, né? O primeiro é a própria estrutura de custos da empresa, né? Se eu tenho uma estrutura de custos que é mais elevada, a tendência é que meu preço também passe a ser mais elevado. Então, eu preciso entender se eu preciso cortar ali algum custo para poder baixar esse preço, né? Precificar ele, trazer ele um pouquinho mais para baixo. O outro é o que o próprio mercado está oferecendo. Eu preciso me comparar com o mercado. Se eu vou aumentar o preço, eu preciso me perguntar o que é que eu estou oferecendo a mais para o meu cliente que me permite aumentar o meu preço, mantendo a minha estrutura de custos atual, né? Então, é a diferenciação, é o que o Breno trouxe com relação ao marketing. Se eu tenho uma boa estratégia de marketing, se eu tenho uma boa estratégia de promoção do meu produto, pode ser que isso faça com que eu aumente um pouquinho a minha precificação, porque eu tenho um produto diferenciado. Mas eu preciso olhar sempre para a minha estrutura de custos, para a estrutura de custos do meu negócio. Não é possível que eu coloque um preço que eu acho que eu estou ganhando, mas na verdade eu estou tendo prejuízo por esse preço não estar remunerando, não estar pagando os meus custos fixos e os meus custos variáveis totais. Primeiro eu preciso entender a minha estrutura de custos e aí depois eu vou para a precificação. Perfeito. Breno, no teu negócio, né? Em que momento você soube que já podia contratar? Porque eu acredito também que decisões erradas afetam diretamente o negócio, a gestão financeira, enfim. Porque óbvio que todo negócio, quando você faz com mais gente,
fica mais fácil, torna mais fácil, né, do que quando é o bloco do eu sozinho. Eu faço o salgado, eu vendo o salgado, depois eu preciso comprar as coisas, eu preciso divulgar o meu salgado, eu preciso fazer as entregas. Muitos negócios começam, inclusive, nesse bloco do eu sozinho. Essa tomada de decisão de ampliar, tanto no sentido de contratação, Breno, como também no sentido de fazer mudanças estruturais na própria empresa, de decidir que é hora de ampliar esse negócio no sentido de novas unidades, por exemplo, a tua unidade, teu negócio de açaí, né? De, vou abrir esse açaí, depois eu quero abrir outra unidade num bairro diferente, eu estou aqui em Copacabana, mas vou para o Leblon. Então, primeiro, como é que foi essa decisão? Em que momento você sabia que já era hora de fazer contratação, de trazer uma, depois duas, depois o terceiro funcionário e também de fazer essas mudanças, né? Você falou que o início da Jovem de Negócios, que era um canal, depois ele ficou mais nessa questão do marketing e depois ele foi para essa parte educacional, de tecnologia. Então, foram muitas mudanças, né? Então, em que momento o empreendedor sabe que é hora de fazê-las? O empreendedor ele passa por um mar de mudanças ao longo da sua trajetória, né? Acho que para todo mundo é assim. Se for diferente, é até estranho. Mas é muito gratificante, porque a gente de fato vai aprendendo muito. E no meu caso, eu sempre busquei fazer o máximo que o negócio não ele dependesse de mim, eu pudesse ter o meu tempo fazendo aquilo que era bom. Era bom pensando em como expandir o negócio, como criar outras campanhas de marketing. E por mais que eu fizesse o vídeo, fizesse o roteiro, eu estivesse gravando no primeiro momento, isso toma tanto tempo que se eu faço isso, eu não consigo fazer toda a parte estratégica. Então, na prática foi assim. Eu comecei sozinho também, como a maior parte dos empreendedores de primeira viagem. E eu comecei a fazer os roteiros, gravar, a editar, fazer o SEO para fazer as postagens. E com isso, né, eventualmente o canal do YouTube, por ser uma plataforma de altíssima escala, ou seja, um vídeo é bom, ele pode ser impulsionado para centenas de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares, milhões de pessoas até. Então, eu sabia que, eventualmente, aquele seria um trabalho que, se eu fizesse em algum momento, eu teria renda o suficiente para que eu pudesse delegar aquelas funções que são muito operacionais relacionadas à edição. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei trabalhando de graça por algo em torno de 6 meses, tá? No negócio. Ou seja, produzindo vídeos e esses vídeos não me gerando absolutamente nenhum centavo. E aí, no 7º mês, foi a primeira vez em que caiu alguma renda de Google AdSense, que é aquela renda que a gente recebe enquanto criador de conteúdo das propagandas que aparecem antes do vídeo começar. No 8º mês, aí a coisa já mudou. No 8º mês eu tinha tido, né, um canal, ele já tinha crescido razoavelmente, já foi um próximo pagamento, foi bem mais generoso. Eu falei, tá, como esse pagamento eu consigo pagar um editor agora, eu vou manter a minha disciplina para continuar produzindo. Agora eu vou trazer um editor para que eu consiga ainda fazer melhor os vídeos e eu possa alocar o meu tempo para fazer outras coisas. Por exemplo, vamos dizer se antes o tempo de Breno estava 100% alocado em fazer vídeos, ou seja, editar, postar, fazer roteiro, gravar, e eventualmente eu trago um editor, vamos dizer que metade do meu tempo é liberado. Agora eu poderia aumentar a quantidade de roteiros que eu faço e com isso mandar para o meu editor e dobrar a quantidade de vídeos que eu posto, aumentando assim o alcance potencial do meu canal, fazendo com que ele cresça mais rápido. Ou então eu posso começar a usar o meu tempo para produzir um curso pago que eventualmente eu vou disponibilizar em alguma plataforma como Hotmart, Qify, por aí vai, onde eu vou poder vender e ter uma nova fonte de receita com a minha audiência, além do Google AdSense. Simplesmente porque, né, aquele dinheiro, simplesmente porque aquela pessoa que pôde contratar estava permitindo que fosse liberado esse tempo. Quando que um empreendedor ele deveria buscar contratar? Olha, existem diversas teses e existem diversos modelos de negócio. A forma como eu fiz na Jovens de Negócio, no canal, foi completamente diferente de como eu fiz no Açaí. Então, no canal foi assim, eu comecei, fiquei trabalhando de graça por vários meses, até começar a dar renda. Com essa renda, no primeiro momento, eu fui direto contratar. E no Açaí, eu comprei uma franquia de açaí. Então, eu basicamente tinha uma operação montada. É muito vantajoso para um empreendedor que de primeira viagem até comprar uma franquia. Porque, no caso, ele não precisa se preparar com ter o sistema, ele já tem o computador, ele já tem as formas de conseguir contratar os funcionários, ele já tem os fornecedores, ele tem uma série de facilidades ali que podem ajudá-lo a começar. Então, eu tinha o dinheiro já, como eu fui extremamente abençoado na minha vida enquanto criador de conteúdo e posteriormente agora levando educação financeira empreendedora para as escolas, eu pude ter a participação nesse negócio, fazendo a maior parte do investimento e tendo outros sócios que queriam tocar a operação.
Então, eu pude comprar uma franquia, basicamente a formatação dela já veio pronta e a contratação foi algo imprescindível para que o negócio ele começasse a rodar. De forma até que os outros sócios operadores que estão ali no Rio de Janeiro, mais atentos àquilo no dia a dia, eles não precisam ficar lá o tempo todo. Eles não precisam ficar lá nem uma semana inteira, se eles quiserem, porque foi contratado uma gerente, foi contratado 3 pessoas além dela para tocarem a operação do dia a dia. Mas vão ter pessoas que, para começar um negócio já contratando direto, assim, não vai ser viável, porque simplesmente não tem dinheiro. E aí o caso vai ser justamente de ter uma reserva de emergência na PF, em que vai garantir que ela possa, no negócio, fazer com que os frutos do negócio possam ser absolutamente reinvestidos. Porque é assim que ela pode ir fazendo o negócio crescer, possa expandir, possa trazer as pessoas e o tempo dela fique livre para que ela possa pensar em como otimizar melhor a sua operação, aumentar suas margens, trazer novos clientes. Tá? O mal do empreendedor talvez é achar que ele não quer delegar, porque justamente não tem pessoas que vão fazer tão bem o que ele faz, mas isso é imprescindível, é preciso que você precise delegar, é preciso que você traga pessoas. Você não pode ficar tirando dinheiro incipiente de um negócio que não está validado, que está pouco provado, se você não tem pessoas que conseguem substituir você. Então, o primeiro foco, a coisa que mais deveria focar antes de qualquer outra, é trazer pessoas para ocupar os seus sapatos. Então, quando que você deveria fazer isso? Assim que você tiver algum dinheiro. Assim que você puder se comprometer com alguma outra pessoa para assumir essa posição sua. E é lógico, se você tem uma reserva na PF, isso fica muito mais fácil, né? Porque você pode abrir mão de passar alguns meses tirando o dinheiro do negócio, simplesmente reinvestindo nele, porque você está garantido na tua pessoa física. Perfeito, Breno. Então, Silvio, o melhor dos cenários é esse, né? Monta primeiro uma reserva, se você já está aí no mercado formal, né? Você tem a sua CLT e já pensa em ser um empreendedor por oportunidade, porque você sempre sonhou. Então, o melhor dos cenários é você juntar essa grana para você, como o Breno falou, ter esse dinheiro, essa reserva na pessoa física e aí sim tirar a ideia do negócio do papel? Ele trouxe 2 situações bastante diferentes, né? Exatamente. A primeira, ele precisou ter muita persistência, muita resiliência e entender que ele precisaria daquele tempo até conseguir monetizar o negócio dele. Foram 6 meses, né? Até poder gerar ali uma receita. A segunda situação já foi totalmente diferente da primeira. Ele já tinha um recurso guardado, enxergou uma oportunidade, fez a análise daquele investimento e foi lá e comprou a franquia. Então nós temos aí na vida real empreendedores que estão nas 2 situações. A diferença entre o empreendedor por necessidade e o por oportunidade é o timing, muitas vezes. Porque o por necessidade ele não vai ter o time de avaliar tão bem como o de oportunidade. Então ele vai ter que pensar rápido e tomar uma decisão e, bom, eu vou por esse caminho aqui, né? O por oportunidade não, ele tem a oportunidade de fazer um plano de negócio, fazer uma análise mais criteriosa e investir no momento certo. Nós temos as 2 situações. O que vai diferenciar é o time. Então, o melhor dos mundos é esse. Se você tem uma reserva e pode montar o teu negócio e não depender necessariamente do lucro que ele vai gerar nos primeiros meses, porque geralmente é bem mais complicado, é o ideal, né? Mas muitas vezes o empreendedor não consegue fazer isso. Então ele vai ter que realmente ter a paciência, a perseverança, a persistência de fazer com que o seu negócio possa gerar esses frutos que ele tanto precisa. Quais são, Silvio, hoje, né, as áreas que a gente tem de maior probabilidade desse negócio dar certo, né? Por exemplo, a gente tem negócios que são, por exemplo, de época, né? Aqui, Breno, teve uma época que era o boom do açaí, por exemplo, né? Depois do boom, muitos ficaram, mas outros não, né? Hoje a gente tem o boom dos cafés, né? Na época da pandemia, a gente teve também dos negócios ligados à higiene, né? Negócios de limpeza, enfim, tivemos muito, né? Até a gente fez uma matéria com o Sebrae, que tem um sistema de mapeamento desses negócios, né? Falam da probabilidade de dar certo, de não. Enfim, e aí um dos negócios que foram muito abertos durante a pandemia eram esses de limpeza, de materiais de limpeza, né? Máscara, enfim. Então, hoje quais são os segmentos que é possível investir
como o Breno fez, né? Eu já tenho meu negócio, ele deu super certo, eu quero olhar para o mercado e ver outras possibilidades. A gente tem um panorama? Na verdade, isso é muito relativo, né? Cada caso é um caso, é muito de época também, mas eu gosto muito de apostar nos serviços. Nos serviços. Né? Eu costumo fazer uma comparação assim, bem grosseira assim, entre comércio varejista e serviço. O comércio varejista ele tem uma concorrência muito mais ampla. Hoje eu consigo comprar produtos pela internet de qualquer lugar do mundo e receber na minha casa. Serviço, você está lá no interior, uma cidade do interior, você vai consumir uma academia na cidade que você mora. Né? Você vai numa clínica médica odontológica, num salão de beleza na cidade que você mora. Né? Então eu costumo apostar muito e acreditar no ramo de serviços como algo que é muito importante, principalmente para quem está nos bairros e para quem está nas cidades do interior, porque nós consumimos serviços mais próximos da nossa casa. Então, as pessoas têm buscado mais qualidade de vida, têm buscado mais saúde. Então, os ramos, os negócios desse segmento da economia, eles tendem a ter mais oportunidades, né? Pet shop também, a gente vê aí um crescimento enorme de pessoas com pet. Então, isso traz também aí algumas leituras desse cenário e trazem também muitas oportunidades. Mas, assim, o ideal é você fazer a avaliação, a análise daquele futuro negócio antes de se arriscar. E quando for se arriscar de maneira calculada, né? Ter esse risco calculado. Essa é uma característica muito forte do empreendedor. Todo empreendedor corre risco. Se não fosse para correr risco, você pegaria o seu dinheiro e colocaria numa poupança ou aplicaria num fundo de investimento, mas ele decidiu empreender, ele já está correndo risco ali, né? Então, ele precisa ter, de fato, um risco mais calculado e isso só vai acontecer quando ele colocar isso no papel e começar a fazer as análises desse futuro negócio. Perfeito. Breno, qual foi a tua decisão, né? O que te levou a tomar a decisão de escolher o ramo do açaí para ser esse teu outro negócio, né? Foi a questão só da franquia mesmo? Não, porque tem franquias de várias coisas, né? Mas o que tu levou em consideração na hora de escolher o açaí? Boa. É engraçado, né? Parece que algumas coisas vão acontecendo com a gente e elas se conectam no futuro. Eu tenho um amigo que ele é franqueador dessa marca, né? Chama Grupo Rão. É a empresa que mais faz pedidos, tira pedidos do iFood do Brasil. E aí eles decidiram criar essa nova marca, chamada Açaí do Rão. E eu fui passar o carnaval no Rio de Janeiro com esse amigo. E aí ele tinha aberto uma dele, né? Ele é franqueador, então ele trabalha na empresa, mas ele comprou essa franquia para ele. E aí eu fui prestigiá-lo. E aí eu achei o negócio super bonito, poxa, super famosinho, legal. E naturalmente, enquanto empreendedor, a gente começa a falar de números. E fiquei impressionado. Ele abriu a dele lá em Copacabana. Eu falei, como não sabia que açaí dava tanto dinheiro, como é que pode? Isso aí, e ele me falou da taxa de franquia, achei barato, eu fiz alguns cenários, e falei, bom, na pior das hipóteses, isso daqui vai me estar pagando o dobro da Selic. E dito e feito, né? Dito e feito. No caso do primeiro mês de operação, a rentabilidade foi de 4,8% no mês em relação ao capital investido. O que é uma coisa surreal de acontecer. Você não tem isso na Bolsa de Valores, por exemplo, né? Não existem dividendos que são pagos a 30, 30% ao ano. É extremamente improvável. E a tese foi basicamente o seguinte: poxa, Rio de Janeiro, cidade quente, a gente encontrou um ponto com fluxo movimentado de pessoas muito perto da praia, lá no Flamengo, e que não tinha outros açaís perto. Então, a gente viu, poxa, e também o ponto do aluguel, ele num primeiro momento pareceu caro, a gente conseguiu negociar e foi com termos que a gente viu que fez sentido depois. Acabou sendo interessante. Então, foi muito no sentido de entender que existia uma oportunidade ali, um sócio que ele já tinha feito antes, ele já sabia fazer, ele estava descapitalizado, mas ele tinha o know-how. Eu estava capitalizado, moro em São Paulo, não poderia estar na operação. Então a gente fez um acordo em que eu investi a maior parte do dinheiro, fiquei com uma participação um pouco menor, percentualmente, do quanto que eu investi, mas ainda assim seguindo a premissa, a tese de que a gente estava num ponto muito bom, num lugar muito quente,
com pessoas que têm um hábito enorme de consumir açaí, com poucos concorrentes em volta, né? Ainda mais perto da praia, que é já num contexto onde as pessoas tomam esse tipo de coisa, esse tipo de produto. Então, o açaí, especificamente, foi isso. Mas eu não sou um apaixonado pelo... Assim, eu gosto muito de açaí, mas você não pensa quando você é criança, o que você quer? Eu quero ter uma marca de Vou açaí. abrir uma... Exatamente. Então, no caso, foi só uma oportunidade que surgiu. E se por acaso surgiu uma outra oportunidade, eu confiar na pessoa que me trouxe essa oportunidade. Isso é muito importante. Ela tem que ter histórico, ela tem que estar validada, ela tem que já ter tido resultado. Não tem que ser uma pessoa que eu confio em relação a premissas, princípios, seja ética. Se essa pessoa ela já tivesse provado e ela vê com oportunidade, ou analisando as possibilidades, ver que faz sentido, entrar em qualquer mercado, porque eu encaro isso como investimento. O açaí, para mim, é um investimento. É como uma parte da minha carteira que eu tenho na Bolsa de Valores, só que num setor de economia real ali, né? Varejo alimentício na veia. Então, é algo que, para mim, é uma forma de gerar renda passiva, mas tem literalmente zero despendimento de tempo da minha parte, né? Tanto que eu moro num outro estado em relação a isso. Mas ele chegou, esse rapaz falou, poxa, Breno, está indo muito bem. Por que a gente não compra uma outra unidade? Eu falei, pode contar comigo, cara. Poxa, o negócio está indo bem, confio em você. Já se provou nessa nova unidade, que funcionou junto também. Se ele encontrar algum outro pontaço, que nem o que a gente encontrou lá no Rio, vambora, pô, tá 100%. Então é isso, as oportunidades vão surgindo. Eventualmente elas surgem com tanta abundância que é difícil a gente dizer não, tá? Porque a gente quer poder fazer tudo, mas na prática, se a gente usa o nosso tempo para fazer tudo, a gente não acaba fazendo nada direito. Então é muito importante que se a gente for ter vários negócios, que a gente considere esse negócio mais como investimentos, que não vão requerer muito do nosso tempo, porque a gente tem pessoas-chave que a gente confia que estão tocando eles, e que a gente tenha um negócio que a gente foca 100% do nosso tempo. Então, a absoluta maior parte do nosso tempo para isso. Porque já fazer um negócio dar certo é difícil demais para que você simplesmente fique achando que você vai diversificar os seus negócios e de forma que você vai aumentar as chances de um deles dar certo, né? No sentido, se você tiver vários negócios, talvez um deles dê certo. Não. Se você tiver vários negócios, você vai aumentar as chances de nenhum deles dar certo. Normalmente é isso que acontece. Enquanto se você tiver um negócio e fizer muito bem esse negócio, provavelmente você vai ter uma chance maior do que se você quiser diversificar seu tempo fazendo várias coisas. É verdade. O Silvio está querendo falar em relação, quer complementar aqui, mas eu só lembrei de uma coisa, tem uma loja em Portugal, que esqueci o nome, mas é uma loja que ela só vende um único produto, que é um bolo de chocolate, né? E ela faz muito sucesso. Você vai lá e a loja bomba e ela só tem um produto, né? Então eu acho, quando você começa também, né, você focar também a ampliar essa cartela. O Bruno tá falando já de negócios, né, de vários, de você já pensar em outros negócios. Mas até quando você começa, focar vamos supor que o seu negócio seja de comer, né? Se você fizer todos os tipos de salgados, aí eu acho que já complica também, é mais ou menos por aí, né? Mas eu vou trazer uma característica interessante na fala dele, que ele fala de forma muito espontânea, porque empreende na prática, que é a negociação, né? Então, essa é uma característica importante para o empreendedor aprender a negociar. E não ter vergonha de negociar, de pechinchar, né? Eu encontrei um ponto muito interessante, a priori achei caro o aluguel, fui lá e negociei, consegui baixar o preço do aluguel. Ou seja, ele já conseguiu de cara baixar o custo fixo do negócio dele que ainda nem começou, né? Então, essa é uma característica importante que o empreendedor precisa absorver, que é aprender e exercitar a negociação. Vai comprar uma mercadoria numa quantidade maior? Bom, qual é a melhor condição que tu me faz? Tu me dá um prazo maior? Me dá um preço menor? Né? Então, essa negociação é importantíssima, porque qualquer centavo, qualquer um realzinho que você baixa ali numa negociação já vai fazer a diferença no resultado final do negócio, né? Então, essa é uma característica importante, já que a gente está falando aqui de educação financeira. Muito bacana, muito bem lembrado. A gente está chegando aqui ao final do nosso webinar, eu quero dizer que a gente ficou a par dos problemas com o áudio, tá? Então, a gente vai disponibilizar esse nosso webinar para geral, né? Para você que está aqui, em algum momento não ouviu o que a gente estava conversando aqui, a gente vai liberar, possivelmente no canal do Povo Online, para poder vocês acompanharem, porque esse conteúdo aqui, gente, é imperdível. Então, vamos liberar lá para que todo mundo que estava aqui tentando escutar e não conseguiu, possa assistir, compartilhar com outras pessoas, também fazer esse conteúdo chegar mais longe.
Isso, então já estou sabendo aqui, o conteúdo vai ser disponibilizado pelo canal da Fundação Demócrito Rocha, tá? Breno, a gente está chegando aqui ao webinar, eu queria muitíssimo agradecer a tua participação aqui por dividir toda essa expertise adquirida aí ao longo desses anos como empreendedor, como criador de conteúdo também, e queria que você, apesar de já ter dado muitas dicas, né, ter falado bastante, dica de ouro de Breno Perrucho em relação à educação financeira para quem tem um negócio. Breno. Boa, obrigado, Camilo. Foi um prazer participar. E eu vejo que se existe um princípio básico de educação financeira que a gente precisa seguir é que a nossa PF ela deve ser uma representação daquilo que a gente tem na PJ, no sentido de se você não tem uma gestão financeira na sua PF boa, no sentido de guardar dinheiro, de você gastar menos do que você ganha, como o Silvio trouxe de forma muito clara. Então, dificilmente você vai conseguir replicar isso para dentro de uma empresa que envolve gasto com outras pessoas e tem uma estrutura que envolve negociação com fornecedores, compra de matéria-prima, que envolve folha de pagamentos, pagamento de imposto, muito mais complexa do que você atuar na PF. Então, você lembra, para você ser capaz de dar conta das coisas difíceis, você primeiro tem que ser capaz de dar conta das coisas fáceis. Então, se você não tem dinheiro guardado, se você não tem um planejamento orçamentário básico para você, sei lá, você quer fazer uma viagem com a pessoa que você ama, você quer, às vezes, comprar um carro, você quer fazer alguma coisa que vai requerer dinheiro, você não está se planejando para isso, você é movido por gratificações instantâneas, sempre contraindo uma dívida, fazendo um financiamento, porque você não tem o trabalho de guardar isso, você vai só postergar, na verdade, o alcance dos seus sonhos de verdade. Porque na sua tentativa de antecipar gratificação instantânea, o que você está fazendo é postergar o momento em que você vai ter o conhecimento, em que você vai ter o dinheiro, em que você vai ter a segurança para começar coisas novas, para você realmente viver os grandes sonhos da sua vida. Então, guarde dinheiro, gaste menos do que você ganha, para que você tenha sempre o que poder investir esse dinheiro e, eventualmente, quando você vê, você vai ter a sua reserva de emergência, você vai poder começar um negócio, você vai estar com uma fonte de renda passiva que talvez consiga te dar ainda mais segurança, você comprar ações, fundos imobiliários que tenham um fluxo de renda mensal para você, podem garantir que você, inclusive, poxa, fique até mais amparado no momento que você for começar uma empresa. E aí, quando você for começar uma empresa, você aprender sobre finanças vai ser muito mais fácil. Porque você já lidou com a parte mais fácil na sua PF, e aí você tem um novo desafio, mas também você não vai começar do absoluto zero. Você já veio de uma exemplificação daquilo. Perfeito. Breno, a gente tem acompanhado nos últimos anos, né, nos últimos tempos, que tem tido um maior olhar sobre essa questão dos investimentos, né? Como você colocou aí, encontrar possibilidades de investimento para que possa ser uma renda extra para você, né? E a gestão financeira, a educação financeira tem tudo a ver com isso. Os cursos, né, de Breno Perrucho, na Jovens de Negócios, eles são só voltados para a escola, qualquer pessoa pode fazer o curso de Breno Perrucho, como que faz para acompanhar? Quero saber, porque como você falou, organizando as finanças pessoais, para o negócio já fica mais fácil, já é meio caminho andado, né? Porque se você não consegue nem organizar as finanças pessoais, como você vai organizar as finanças de um negócio, né? Então, onde encontrar aí a ajuda de Breno Perrucho também? Que bacana, Camila. Poxa, obrigado pelo espaço, tá? Olha, hoje o nosso foco é levar a educação financeira empreendedora para escolas. Então, ao longo dos anos, a gente veio fazendo uma série de cursos e materiais e produtos relacionados à pessoa física, e a gente divulgava isso pelo YouTube. Então, você pode ir em alguns desses vídeos do YouTube, talvez qualquer um deles. Você vai no canal Jovens de Negócios, clica no link da descrição, você provavelmente vai conseguir ter a possibilidade de comprar esses cursos lá. Esses são cursos que eles já foram produzidos, eles já estão disponíveis para pessoas que hoje elas ainda querem aprender sobre gestão financeira na sua pessoa física, investimentos, finanças pessoais, e elas podem fazer isso. Só lá no YouTube, pega qualquer vídeo, vai na descrição e vai ter lá o link do curso. E se por acaso você for um pai e você queira, por exemplo, ajudar jovens a entrar na escola do seu filho, então você pode ir no site www.jovensforschools.com, jovensforschools.com, em inglês para jovens para escolas, que é justamente o site onde a gente coloca todo o racional do nosso projeto de levar a educação financeira empreendedora para dentro da sala de aula. Por enquanto, a gente só está atuando com escolas particulares por conta de uma burocracia que envolve a gente lidar com o governo. Mas se você quiser, pai, ou você for gestor, ou você já tiver contado uma escola,
ir nesse site e colocar os dados da escola, então a gente entra em contato e fala que você indicou. E aí a gente pode começar uma conversa aí, esperançosamente já começar no próximo ano, para que o seu filho, para que alguém que você ame, possa ter acesso a esse conhecimento na educação de base, que é onde a gente acredita que ele deveria ser dado. Em qualquer lugar do país, Breno? Qualquer lugar do país. A gente está tendo todo o território nacional, inclusive com uma série de entregas presenciais. Então, a operação está bem bacana. A gente trouxe muitas pessoas extremamente qualificadas, com baita brilho no olho, para fazer esse negócio funcionar. Envolve entrega de material físico para os alunos, envolve a possibilidade dos alunos poderem praticar dentro de casa, numa plataforma gamificada que a gente disponibiliza no celular, e ele pode ir desbloqueando prêmios, como ganhar prato no restaurante de graça, ingresso no cinema de graça, ele pode ganhar voucher em aplicativos de delivery de graça, ele pode até, se ele mandar muito bem, ganhar uma viagem com tudo pago para o Vale do Silício, se ele for um aluno do terceiro ano do ensino médio, no caso, e for o que melhor desempenhou na plataforma. A gente está fazendo isso justamente para que o aluno ele tenha um incentivo de não só ter uma matéria dentro da grade curricular, na sala de aula, que vale nota, mas para que ele realmente veja que quando ele coloca o seu esforço e dedicação em alguma coisa, então ele é recompensado por isso. É assim que funciona a vida. Quando você se esforça, normalmente a recompensa vem. E a gente quer trazer isso para dentro da sala de aula. Então, é isso que a gente está fazendo. Muito bacana. Breno, já vou combinar aqui com você, que eu vou conversar com as meninas aí para a gente fazer uma matéria para trazer para o portal só sobre educação empreendedora para crianças e automaticamente falar dessa possibilidade, né? Porque é um espaço bem bacana e você poder trazer isso para dentro da escola é incrível também, né, Silvio? Dica de ouro, Silvio Moreira, aí para esses empreendedores sobre gestão financeira, sobre educação financeira. Bom, buscar aprender mais, buscar se capacitar, buscar se qualificar mais, entender melhor sobre o assunto. Ah, mas eu não sou da área financeira. Não tem problema. Vai buscar informação, vai se capacitar. A gente aqui deixou uma série de dicas. E Camila, Breno, ouvi uma frase interessante essa semana que dizia que o adulto não faz o que ele quer, ele faz o que tem que ser feito, né? Então, entender melhor sobre finanças para poder gerenciar melhor o negócio de cada empreendedor é algo que precisa ser feito. As finanças, a gestão financeira, a área financeira é o coração da empresa, é o coração do negócio, e o empreendedor precisa cuidar bem desse coração para que ele continue pulsando e para que a empresa continue viva. Então essa é a dica de ouro, buscar conhecer mais, buscar se capacitar e entender melhor sobre finanças, seja através de capacitação, seja em conversas com outros empresários, seja através de benchmark. Então tem vários caminhos que nós comentamos aqui no nosso webinar de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que possa contribuir aí com a melhoria da gestão financeira dos pequenos negócios aí em todo o estado do Ceará. Com certeza, esse é o nosso intuito. Chegamos ao fim deste primeiro dia de webinar, mas amanhã tem muito mais. Nosso tema desta terça-feira será pequena empresa sim, mas sem dinheiro não dá. Aqui comigo teremos Orlando Oliveira e Randall Mesquita, contadores especialistas em trazer dinheiro e desenvolver a pequena empresa. Lembrando que ainda dá tempo de se inscrever, na verdade não dá mais, né? Porque se encerraram hoje, mas a gente vai também compartilhar esse conteúdo que a gente tem feito aqui hoje, esse de hoje que deu alguns problemas técnicos, para você também compartilhar com outras pessoas. Então compartilha com quem você acha que está precisando colocar as finanças nos trilhos. Quer mais conteúdo sobre o universo do empreendedorismo? Acesse movimentoempreender.com, que lá tem muita coisa bacana. Tem e-books, tem podcasts, tem matérias, tudo sobre esse universo que é para fazer o seu negócio chegar mais longe. Muitíssimo obrigada, Breno Perrucho, muitíssimo obrigada, Silvio Moreira, e para vocês também que nos acompanharam, até amanhã, hein? Tchau!